Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer um vídeo rápido, uma observação, uma análise minha sobre a morte do ex-ator Guilherme de Pádua. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixe seu curtir, siga a gente nas redes sociais, mesmo nome, Diário Pentecostal Historiando, lá no Instagram e no Facebook. Uns dias aí, acho que tem uns 10 dias, que o ex-ator Guilherme de Pádua infartou, faleceu. Ele que foi protagonista de um crime, horrendo, vai fazer 30 anos agora em dezembro, vocês já sabem, eu não vou trazer esse assunto aqui do crime em si. Ele, segundo as leis brasileiras, ele pagou o que tinha que pagar, em regime fechado, quanto a lei obrigava, o regime fechado, o regime aberto, ok, ele pagou pelo crime. Não é a questão do crime que eu quero falar aqui. O que eu quero trazer aqui é a repercussão da morte dele. Qual foi a reação de pessoas mais próximas, de pessoas de influência, de televisão, apresentadores. Assim que teve a notícia, uma primeira observação, pastor Márcio, Márcio Valadão, que é pastor presidente da Batista Lagoinha, pastor do Guilherme de Pádua, vocês sabem que ele se converteu, se batizou, se tornou pastor. E o pastor dele, Márcio Valadão, lá diante do trono, ali daquela família, ele deu a notícia. E ele foi muito criticado pela imprensa, pelas pessoas, pela expressão facial dele ao dar a notícia. Então, antes de eu começar a fazer essas observações, eu quero ler 3 versículos para vocês. Prestem atenção, que vocês vão entender onde eu quero chegar. O primeiro é em Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse versículo, coloca o versículo aqui e a fisionomia do Márcio Valadão aqui dando a notícia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Comparando aqui com esse versículo, fazendo uma relação com esse versículo, eu coloco o Márcio Valadão como justo, como que serve a Deus. Ele está dando uma notícia de uma ovelha ali da igreja dele que partiu para a eternidade. Como que eu analiso essa imagem sorrindo, tratando da morte sorrindo? Porque a morte com uma pessoa que não é cristã, ela é encarada de uma maneira. Para uma pessoa que é cristã, mas está fraca na fé, é encarada de uma outra maneira. E para um cristão que está ali em comunhão com Deus, a morte é encarada de uma maneira mais diferente ainda. Eu acredito que o pastor Márcio Valadão, com aquele sorriso, ele entendeu que Guilherme de Pádua iria viver na eternidade, começar a viver o que ele nunca mais viveu depois de 30 anos, depois do crime. Foi um crime horrível, eu já disse aqui, foi penalizado, ok, horrível, ok. Porém, depois disso, a vida dele, como o pastor falou, ele tinha um traço marcante. Ele não é uma pessoa que mudou muito em 30 anos. Então, qualquer lugar que ele iria, ele era reconhecido. Foi um crime hediondo? Foi um crime hediondo, mas ele pagou o que a lei determinou para ele. Ele pagou. E ficar 30 anos tendo que diariamente, o dia inteiro, sendo apontado
Vamos guardar as proporções, mas vamos fazer um comparativo, um erro que você cometeu aí na sua vida. Todos nós cometemos, né, erros, temos atitudes que nos envergonham e às vezes essa atitude que te envergonha não veio a público, ninguém sabe. Mas imagine que uma atitude sua errada tenha vindo a público e você durante 30 dias sendo massacrado, jogado na sua cara todo o tempo o que você fez. Se ele não houvesse se convertido, já seria difícil. Imagine depois da conversão, que eu acredito ter sido sincera, a repugnância que ele mesmo tinha do ato que ele cometeu, e imagine ser lembrado a todo momento. Então, voltando aqui na fisionomia do pastor Márcio Valadão, o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que ele entendeu que foi uma alma redimida por Deus, que se arrependeu do pecado, que viveu 30 anos sendo massacrado pela mídia, pela sociedade, e que naquele momento ele descansou disso. Então, a fisionomia não é de alguém que está anunciando o fim de uma pessoa, e sim o começo de uma vida eterna, maravilhosa. Então, o que as pessoas não entendem? Aquele que não crê em Deus julga, critica essa fisionomia do pastor Márcio Valadão. Então, eu entendi perfeitamente, né? Na observação que eu fiz, eu entendi o contexto, por que ele estava sorrindo. Tem um outro versículo aqui, que é: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1:18. Então, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí vamos para outras pessoas que repercutiram a morte. Teve apresentadora de TV, programa de TV, teve o ex-marido, teve a prima da Daniela Pérez. Lógico que teve milhares outras pessoas, né, falando sobre, mas eu vou trazer esses casos aqui. Que vai encontrar com Satanás, agora ele vai pagar, agora ele vai para o inferno, tal falsa conversão. Que conversão? O que fez, se converteu e agora ok. Toda vez que eu via um post, alguma reportagem sobre isso, me vinha esse versículo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para essas pessoas que não creem em Deus, não servem a Deus, é uma loucura imaginar que uma pessoa que fez a atrocidade que ele fez pode ser salvo, pode ir para o céu. Chegou aqui, morreu e vai para o céu. Não vai encontrar com Satanás, não vai abraçar o capeta, não vai nada disso. Ele vai estar do lado de Abraão, Isaac e Jacó. É loucura, não é, gente? Fala a verdade. Palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus perdoa todo tipo de pecado, exceto você blasfemar contra o nome dele. Então, Guilherme de Pádua, que se converteu, se realmente se arrependeu, está nos braços do Pai. E isso é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, nós entendemos que o poder de Deus faz com que aquela pessoa que cometeu essa atrocidade possa ser lavada e remida no sangue de Cristo e estar hoje descansando com o Pai. E um outro versículo aqui, 1 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se essas pessoas estão mortas espiritualmente, elas não entendem o agir,
as coisas do Espírito de Deus, porque só se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A gente entende, mas o povo não nos entende, né? Então, olhando para a reação do pastor Márcio Valadão e falando do futuro de glória que o ator Guilherme de Pádua pode estar usufruindo já lá no céu, para o homem natural, ele não compreende isso. Como um homem vai anunciar a morte rindo? Como alguém que fez uma atrocidade toda vai para o céu porque se arrependeu e virou crente? Eles não entendem, gente. Isso só se discerne espiritualmente. E é lamentável, mas essas pessoas podem ser que essas que criticaram, falaram isso e aquilo, Guilherme de Pádua, Kátia Fonseca, Sônia, não sei como que é o nome dela lá, a prima da Daniela Pérez, pode ir lá encontrar no inferno, pode achar que vai encontrar lá no inferno quando morrer, e se não se converter e ir pro inferno, achar que vai ver Guilherme de Pádua lá, não vai encontrar não. Ou se você ir no céu, pode surpreender e bater de frente, encontrar sabe quem lá? O Guilherme de Pádua. Porque a palavra da cruz é loucura. Ou seja, gente, o evangelho é isso. O evangelho parece loucura, mas a gente consegue, através da palavra de Deus, entender a reação do pastor Márcio Valadão ao anunciar a morte de Guilherme de Pádua, e a gente consegue enxergar um homem que cometeu um crime hediondo e ainda assim ter a certeza, se houver uma real conversão, um real arrependimento, dele estar na glória, descansando no seio de Abraão. Então, gente, eu não podia deixar de falar. Eu pensei em falar sobre isso antes, mas eu acabei não tendo tempo para gravar esse comentário. Mas eu não poderia deixar passar essa oportunidade, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, deixa seu curtir, comenta, compartilha, tá bom? E até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.